Alô, você! Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas a gente vai estar, ou vocês vão estar assistindo esse vídeo. Então vamos seguir aqui com a nossa... A gente sempre puxa, né? Um assuntinho. Hoje eu resolvi puxar um assunto. E aí, Fernanda? Avaliação de desempenho é justa? O que eu quero falar se ela é justa? Ela pode ser justa sobre alguns prismas, né? Ela pode ser justa, dizer assim, não, você tem que fazer 5 visitas, tem que gerar tantos de relatório, e fiz, ela foi justa. Mas será que ela é justa para a organização? Será que ela é justa para todo mundo? Como é que a gente consegue fazer uma avaliação de forma ágil? Acho que esse é um pouco do entorno do nosso bate-papo de hoje. Então, avaliação de desempenho, Fernanda. Então, Boca, eu acho que tem alguns fatores assim para a gente considerar, né? Quando a gente vai falando de avaliação de desempenho, inclusive esse é um tema que surge bastante nas organizações onde a gente tem a oportunidade de atuar, né, e contribuir aí para as transformações ágeis. Esse é sempre um tema que surge muito, até porque a cultura ágil, né, fala muito sobre o trabalho em colaboração, o trabalho em time, né? Sobre trazer essa visão um pouco mais sistêmica da coisa e menos individual, né? Então, sendo essa a nova proposta, né, de mindset, da cultura ágil, como é que a gente trabalha os sistemas tradicionais de avaliação de desempenho aos quais as empresas já estão habituadas, né, a trabalhar há muito tempo? Então, acho que, assim, alguns fatores para a gente considerar é que, normalmente, a avaliação de desempenho, tradicionalmente, ela está olhando muito para critérios pura e simplesmente quantitativos, né? Critérios duros ali, né? É entregar algum projeto, ou como você estava dizendo, né? Fazer tantas visitas comerciais, ou prospectar tantos clientes, ou bater alguma meta específica, né? Chegar, atingir algum indicador, né? Tem lá um monte de KPIs normalmente, né? E esses normalmente são o que eu chamo de critérios mais duros, assim, né? Mas eu acho que está faltando, talvez, né, a gente trazer aqui para a mesa o olhar mais qualitativo da coisa, que muitas vezes é mais difícil de mensurar mesmo. No entanto, esse olhar qualitativo ajuda a gente a começar a medir nessa avaliação de desempenho, de alguma maneira, os comportamentos, né? Esse olhar qualitativo seria esse temperinho ágil, Fernanda? Te interrompi, mas acho que é isso, né? Como é que a gente consegue jogar o temperinho ágil? Como é que a gente consegue olhar? A gente falou que são números, são frios, né? Como é que a gente consegue balancear minimamente e jogar um temperinho ágil na avaliação de desempenho? Acho que esse seria o lado para a gente conversar um pouquinho agora. Perfeito, Boco. E aí eu acho que se agilidade é sobre cultura, né, sobre um novo conjunto de comportamentos e hábitos, né, uma nova forma de pensar, a gente tem que dar um jeito de medir na nossa avaliação de desempenho também esses comportamentos que a gente acredita que vão nos ajudar a ter uma cultura forte e, claro, consequentemente, impulsionar os resultados. Então, basicamente quais são os comportamentos que geram eficácia de negócio? Quais são os comportamentos que impulsionam, que ajudam a gente a atingir os grandes resultados e objetivos de negócio que a gente tem, por exemplo, para aquele ano, né? Então, trazer essa visão para avaliação de desempenho. Não é simples medir comportamento, né? Mas acho que a proposta aqui é pensar em maneiras de começar a introduzir esses critérios, né? Essa avaliação dentro do teu sistema de desempenho aí dentro da tua empresa, né? Para olhar para as pessoas. Tem um videozinho que a gente soltou aí recentemente que fala muito sobre a relação direta entre cultura, né, comportamentos, o nosso jeito de fazer as coisas e os resultados de negócio, né? Até um gráfico que a Karen mostrou pra gente, mostrando que quando você tem uma cultura muito forte, você trabalha muito essa cultura, né, internamente, dentro da organização, comumente os resultados de negócio começam a subir também, né? Você trabalha muito fortemente a cultura, os resultados começam a acompanhar isso e a gente começa a ver aonde a gente está chegando, os indicadores que a gente está mexendo, enfim, os resultados positivos aí que a gente quer alcançar. No entanto, se em algum momento dessa história, né, a gente para de olhar ou fazer essa manutenção forte da cultura e a cultura começa a cair, consequentemente os resultados também começam a cair. Só que até a gente perceber que o resultado caiu por causa da cultura, isso leva tempo, e aí para você fazer a manutenção da cultura depois, esse é um trabalho de formiguinha, porque ele demora muito mais tempo. Então, o que a gente está querendo dizer aqui é, de alguma maneira, estimular
os comportamentos certos, né? Os comportamentos que a gente precisa ter na nossa organização e medi-los de alguma forma nos nossos sistemas de avaliação de desempenho, né? Entendendo que eles vão ajudar a gente a manter a cultura e gerar os resultados. Exatamente por causa disso daí, Boca. Métricas moldam comportamentos. Me diz como você me mede recursos humanos que eu te direi como me comportarei, né? Então, acho que fica verdadeiramente muito ligado a isso. E uma coisa que nós, RHs, não estamos muito acostumados a fazer, né? Porque acho que a gente nunca pensou nisso, né? É justamente olhar para os comportamentos. Quais são os comportamentos desejados? Quais são os comportamentos que geram cooperação? Quais são os comportamentos que fazem com que a gente, de fato, coopere como time? Porque ao cooperar como time, a gente deixa de ser aquele profissional tipo I, né, muito especialista, começa a virar um profissional tipo T, a gente começa a aprender outras matérias, aprender ter outras experiências, né? A gente começa a crescer como profissional, a gente começa a melhorar e como trabalhador do conhecimento, a gente está constantemente aprendendo, só que nós deveríamos gerar um ambiente para que isso acontecesse. Agora, se a gente põe normas, regras e políticas muito fixas, elas podem gerar comportamentos tóxicos, né? E aí a gente vai direto com o problema, a gente vai entrar em cultura, vai gerar, né, aquela cultura de puxar tapete, de uma competição que não é saudável, que a gente está buscando verdadeiramente a cooperação. Boca, inclusive pegando o seu gancho aí de cooperação, colaboração, acho que tem um exemplo clássico, assim, só para ilustrar isso que a gente está falando, que é o seguinte: se a gente tem lá nos nossos valores, né, estampado na nossa cartilha de valores da companhia, né, para novos funcionários que chegam, estampado no escritório ou em toda a nossa comunicação interna, intranet, internet, no site da empresa, enfim, tem lá dizendo os nossos valores e um deles é colaboração, né? É muito comum a gente ver isso como um valor das organizações. Então, a gente quer estimular a colaboração, que as pessoas cocriem, construam em conjunto, pensem conjuntamente em soluções, em riscos, na melhor experiência para o cliente, várias áreas em conjunto. Maravilhoso. Isso é o que a gente quer estimular, porque a gente acredita que isso vai gerar uma melhor experiência para o cliente, melhores resultados, etc. No entanto, quando chega no final do teu ciclo de avaliação, você está medindo as pessoas individualmente, pelo que elas entregaram. Então, será que isso não está meio paradoxal, né? Eu quero estimular que a companhia, a organização tenha como um valor a colaboração, no entanto, eu estou medindo essas pessoas individualmente ao final do ciclo, e não pela colaboração, o quanto elas colaboraram, o quanto elas criaram conjuntamente soluções incríveis, né? Então, mesma coisa, por exemplo, como um outro valor que muitas organizações têm relacionados à inovação, à criatividade, né? A gente quer que a nossa organização fuja do status quo, pense em soluções incríveis, né? Saia fora da caixinha, temos que ser criativos. Legal, mas ao final do ciclo, a gente está gerando no nosso dia a dia e avaliando, de alguma forma, se a gente tem um ambiente seguro para fazer isso? O quanto que as pessoas de fato inovaram? A gente está gerando esse ambiente para estimular esse comportamento e, consequentemente, chegar aos resultados mais inovadores? Então, é sobre isso. A avaliação de desempenho deveria se repensar a avaliação de desempenho para estar mais alinhado. Revisitá-lo. É isso. É isso, acho que muitos pontos, acho que aqui a gente traz algumas provocações um pouco mais profundas, né? Acho que é um assunto que rende aí horas e horas de assunto, né? De papo e de discussão, mas a ideia aqui é justamente essa. A avaliação de desempenho na sua empresa está pensada para o trabalhador do conhecimento? Está pensada, programada, está sendo feita para que haja colaboração ao invés de competição? Acho que com isso aqui a gente deixa, né, o nosso bate-papo de hoje, deixa aberto para quem quiser conversar com a gente, trocar figurinha, a gente está sempre aberto, a gente adora conversar sobre esse assunto. E da minha parte, fico muito feliz mais uma vez de estar aqui batendo papo contigo, Fernanda. Muito obrigado, viu? Obrigada, gente. Até a próxima. Para mais informações aí sobre RH Ágil, clica k21.global e vai lá no Hub, tudo sobre RH Ágil, e fique ligado. Obrigada. Tchau, tchau.